Realmente foi muito gostoso hoje de participar da comunhão, do cafezinho. Não é cafezinho, é um mini colonial, né? Banquetinho. Eu acho legal assim que todo mundo vai aprendendo o que trazer, como trazer, né? Mais ou menos isso. Eu vou levar esse aqui porque o fulano já leva esse, dá tudo certo. Não faltou café. Teve um dia só que faltou, né? Aí tem aqui, daí sair correndo passar o café, mas vai se encaixando. Isso que é legal, é família, né? Família, a gente vai aprendendo a fazer as coisas juntos. Hoje vamos terminar esse assunto que a gente começou esses dias. O mês está terminando. Queria propor para vocês uma coisa nova para o mês que vem. Se vocês concordarem, vocês vão dizer sim, se não, não. Eu estou repetindo aqui sempre que a igreja, ela pega, desde uns 2 anos atrás, a gente está trabalhando uma dinâmica diferente. Falamos bastante aqui sobre a questão do modelo de discipulado, daquele esquema de se encontrar. Pelo jeito, a gente sentiu assim que agenda, ritmo das famílias da igreja não encaixa, não dá. Então, não sei como é que nós poderíamos fazer, mas há uma coisa simples que dá para fazer. Uma coisa bem simples. O que vocês acham da gente fazer do mês de agosto o mês dos encontros? O que é o mês dos encontros? Mês da gente visitar alguém da família. Não vou nem usar a palavra igreja, visitar alguém da família. Mês inteiro. Escolhe aí dias e vai visitar. Não vá me visitar. Vou lá visitar o pastor. Não. Tá? Você vai visitar de preferência quem você não tem, nunca foi. Por exemplo, vocês já foram na casa deles. Olha aqui, sabe quem é eles? Então não vai lá. Já foi na casa do Davi? Já, não vai lá. Já foi na casa do Sérgio? Não, vai lá. Estão entendendo? Pegaram a dinâmica? Os jovens se viram vocês aí. Tá? Fazem grupos e vão visitar. Detalhe, Gabriel, vocês jovens, pode visitar famílias. Tá bom? Pode visitar a família. Vai lá na casa da Ingrid, por exemplo, visitar o seu Valdemar. Vocês vão ver que experiência conversar com o Valdemar. Uma visita de 20 minutos. Isso. Uma das maiores experiências que eu tive na minha vida, logo jovem, foi me encontrar com pessoas de idade. Eu almoçava na casa de alguns, inclusive nos domingos. Então, bem legal isso. Estou falando sério, né? Não é brincadeira, não. É bem legal isso, conversar com pessoas de mais idade. Na casa da Márcia. Tá? Vamos lá, vamos visitar. Eu, Zezinho. Quem já foi na casa do Zezinho? Então, quem foi, não vai. Quem nunca foi, vai lá fazer uma visita para o Zezinho. E eu vou fazendo pergunta todo domingo. Todo mundo visitando, todo mundo assim. Chega lá, gente, não é para nada, é só para jogar a conversa fora. Quer orar junto? Ora, não estou falando para você fazer visita espiritual. Está precisando de alguma coisa e tal. Não estou falando isso. Estou falando, vai lá, dá a cara, avisa antes, porque a gente tem, como está falando, agendas diferentes, ritmo de vida, horário que chega do trabalho. Tem gente que tem 2 trabalhos, então, bem complicadinho, mas avisa antes, olha, posso ir semana que vem, terça-feira à noite, que hora que eu posso? Pode chegar às 8, 8h30, 7h30, chega mais cedo que eu durmo cedo. Tem gente aqui na igreja, acredite se quiser, gente, tem gente aqui na igreja que 10 horas está na cama, eu não sei. Eu falo que aqui tem umas pessoas esquisitas, né? Não tem uma que toma água morna de manhã? Né? Outro dia não tem uma que toma água morna de manhã? Antônio nem chegou ainda. Vocês também dormem cedo, né? Tá aí, mais um esquisito. Mas é assim, ritmos de vídeo também levanta que horas? Isso é mais esquisito ainda.
Levantar, mas é ritmo de trabalho, ritmo de vida, é o que tem que, é assim que funciona, né? Eu, por exemplo, antes da meia-noite, dificilmente eu estou na cama, né? Nós, né? É bem difícil, mas cada um com o seu jeito, com o seu dinamismo de vida e ritmo de vida. Então conversa, combina antes. Então vamos lá, tá? Vamos fazendo isso? O que vocês acham? Fechou? Quem fechou, levanta a mão. Tem uns meio com a porta entreaberta. Vamos lá, quero que vocês terminem aqui hoje e vão se conversando. Vamos lá, reconhecendo Jesus em sua transcendência. Isso aqui a gente começou no domingo retrasado, a data ali está errada. A data de hoje está certa, mas começamos domingo retrasado. Falando que Jesus é o mesmo Jesus que não tem como se definir, o Deus, né, que não se define, e ao mesmo tempo que Ele está longe da nossa compreensão, é o Deus que se revela a nós, e Ele se revela não no status de Deus todo soberano, dizendo eu sou o grandão, mas Ele se revela a nós de uma forma muito amorosa, de uma forma muito pessoal. Então, não há como ignorá-lo, né? Ninguém pode ignorar Deus, ninguém sobre a face da terra pode ignorar. Ou a gente reconhece Ele, ou a gente despreza Ele. A gente, que eu digo, a humanidade, né? Tem esses versículos aqui, que eu falei para vocês, que vocês querendo podem me pedir, que é uma sequência de versículos que fala sobre a grandeza dele. Alguns, claro, não são todos. Mas eu separei uns ali para a gente ler, que diz assim: ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a todas chamas pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer quando Ele faz chamada. Deus chama cada uma delas e elas comparecem. E ao mesmo tempo, diz lá em Salmo 147, só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Ele determina o número de estrelas e chama cada uma pelo seu nome. Veja, o mesmo Deus de relacionamento com esses bilhões de estrelas, que Ele chama cada uma pelo nome, e elas, sim, Senhor, presente, presente, é o mesmo Deus que fala conosco, cura as nossas feridas. E lá em Salmo 56:8 também diz que Ele registra o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas no vidrinho dele, né, no odre dele. Acaso não estão anotadas no teu livro, diz o salmista, não, pergunta o salmista. Novamente, falando desse Deus transcendente que se relaciona conosco, se revela conosco em amor. Por outro lado, a gente aprendeu na semana passada isso aqui, ó, num exemplo de como que o homem, como que o ser humano não consegue perceber essas coisas tão óbvias que nós temos na palavra de Deus. E eu dei para vocês o exemplo de Pilatos. Pilatos, ele representa homens, ele representa humanidade, ele representa corações, ele representa pessoas. Quando nós falamos de Pilatos, nós sempre falamos de uma posição dizendo assim, olha só o que ele fez. Não é? Quando criança, eu ouvia a história da crucificação de Jesus, Pilatos era mencionado, e eu, como criança, já colocava ele no banco dos réus. E eu sentava na cadeira de juiz. Criança, até hoje nós fazemos isso. E nós julgamos Pilatos que julgou Jesus. Nós julgamos Pilatos dizendo dentro de nós mesmos, como que ele pôde fazer uma coisa dessa? E lembra, Pilatos era uma pessoa investida de autoridade. Ele tinha toda a autoridade. Quando um indivíduo tem toda a autoridade sobre um
um grupo de pessoas, sobre uma cidade, sobre uma nação, sobre um exército, seja lá quem for, ele tem poder. Quando pessoas têm poder, nem sempre, eu diria que boa parte dessas pessoas lidam mal com o poder. Não é? Lidam mal com o poder, porque o poder ele tem a capacidade de obscurecer e de cauterizar a consciência. Cauterizar a consciência. Cauterização é aquilo que acontece quando o cirurgião ele está ali finalizando um corte e ele usa de uma luz, um laser ou de um instrumento muito aquecido e ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma solda, vamos chamar de solda? Ele vai fazer de uma solda, é isso? Se tiver dúvida aqui técnica, pergunta para o Evanovski. Uma solda. Hoje tem jeito de deixar esse negócio quase perfeito. Mas lá no passado, sabe como que era feita a cauterização? No ferro quente. Ferro e fogo. E você acha que ficava sensível nesse lugar? Eu tive uma queimadura, que eu já contei para vocês a história, e ela foi tratada na base de algumas pomadas que existiam na época, sulfa, que era um antibiótico que ainda se usava muito na época, e a gase principal era broto de bananeira. Sabe o brotinho da bananeira, aquele tubinho? A mãe abria aquilo lá, esterilizava, passava o produto principal, vestia as minhas costas com aquilo, e aí passava a gase. Foi o jeito mais rápido de cicatrizar. Quando cicatrizou, a pele ela tinha essa espessura, muito grossa. E podia fazer isso aqui, ó. A sensibilidade era muito pequena. Hoje não. Hoje já afinou. Aliás, bastante tempo atrás já afinou, né? A cauterização feita pelo fogo. Agora imagina a consciência de um indivíduo quando ela é queimada por aquilo que não vem de Deus. Imagina a consciência de uma pessoa quando ela está lidando com poder, quando ela está lidando com situações da terra, daqui, e ela lida tanto com isso e nada daquilo que é a sensibilidade que vem de Deus. A sua consciência vai ficando insensível. Insensível, a conexão dela com aquilo que ela tinha de Deus vai se perdendo. A sensibilidade se vai. E ali estava Pilatos, diante de um inocente que ele examina, e ele mesmo chega à conclusão que Jesus é inocente. Ele chega a essa conclusão. E ele podia, então, tomar uma posição diferente. E o que ele faz? Ele simplesmente ignora. Ele simplesmente ignora. Nós temos lá no Mateus 27, 24, quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas pelo contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. O que ele faz? Aquele gesto simbólico de lava as mãos e diz: eu não tenho culpa. Pessoal, ele não teve culpa? A culpa de Pilatos é a mesma nossa hoje. A nossa é a mesma de Pilatos. Como não? Como assim? Como que você não percebe? Como que você não reconhece? Como que você não tem essa percepção desse Deus, ainda que transcendente, é um Deus pessoal? É um Deus que se revela. Como assim?
Agora, percebe-se que Pilatos, ele não é bobo, ele não é um sujeito que tem problemas mentais, ele não é uma pessoa que ele está fazendo isso simplesmente porque ele não tem saída. Não, ele tem saída, ele sabe o que fazer, porque a saída dele, como a gente colocou na semana passada, foi em Barrabás. Ele sabia das regras da lei dos romanos e dos judeus. Olha lá em Marcos capítulo 15, ele propõe a troca. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Eu faço questão de repetir isso aqui, porque todos os dias cristãos fazem a mesma coisa. Irmãos, todos os dias, filhos de Deus estão fazendo a mesma coisa. Na hora de abraçar-se com Jesus, abraça-se com Barrabás. Através de ações ou omissões, atos ou omissões. O tempo todo. E aí, está certo? Ah, isso é normal, já que todo mundo faz assim. Não está certo. Então, por que o pastor traz isso aqui para vocês? Para dizer para vocês, vamos sair da religiosidade, porque o segundo exemplo aqui é justamente isso, ó, a religiosidade. E isso que nós estamos dizendo assim, vamos sair daquilo que é o comum, vamos sair daquilo que é o tradicional. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui que talvez choque. Não há nada que eu ou qualquer outro pastor venha falar desse púlpitozinho aqui, ou ali em cima, ou ali na tela. Não há nada que a gente traga aqui hoje que seja novidade para vocês. Certo? Não há nada que alguém venha pregar e ensinar que vocês dizem, uau! Nunca tinha visto isso na Bíblia. Não há nada hoje que alguém venha trazer para vocês que seja uma revelação diferente. Não há ritual, não há liturgia, não há nada num culto que possa mais ser acrescentado para que essa reunião ela se torne mais atraente. Para nós, porque para Deus não mudou nada, nunca mudou, nunca vai mudar. Assim sendo, o que nós precisamos? Pense sobre isso. Se não há nada que alguém venha ensinar aqui, que seja aquilo que vai ser transformador, inovador, algo para a sua vida que, poxa vida, isso eu não sabia. Eu estou dizendo para a igreja, não estou dizendo para aqueles que nunca ouviram a palavra. Eu estou dizendo para os cristãos que já estão acostumados, que leem a Bíblia, que ouvem durante a semana de várias formas, que assistem, que estão acostumados a me ouvir os outros que passam aqui. Não há nada novo para nós. Então, por que nós continuamos ouvindo as mesmas coisas? É disso que precisamos. Precisamos voltar aqui domingo que vem, ao abrir a Bíblia e falar para vocês sobre a parábola do filho pródigo, por exemplo. Quantas vezes vocês já ouviram isso? Quanto mais tempo de convertido, mais vocês já ouviram isso. Eu preciso voltar aqui e falar sobre a crise dos irmãos lá da igreja de Corinto. O que tem de novidade lá? Hoje, as Bíblias, na linguagem que elas têm sido traduzidas, tão fácil. Então, o que nós precisamos nem é mais dessa coisa do ensino profundo das Escrituras, porque nós sabemos bastante. Nós sabemos muito mais do que os apóstolos sabiam. O que nós precisamos?
Parar de saber e fazer. Atitude. Parar de saber e fazer. Então, quando a gente se reunir aqui, não se surpreenda se qualquer dia desse aqui a gente mudar essa reunião totalmente, viu? Eu não tenho mais compromisso com nada que seja ritualístico, nada que seja litúrgico. Eu não tenho. Se um dia você chegar aqui e a coisa estiver totalmente diferente, meu compromisso com Deus é com Ele, a palavra dEle e com pessoas. Nada muda. Mas se você falar assim, eita, isso aqui é uma reunião de igreja? Sim, vai continuar sendo uma reunião de igreja, porque igreja somos nós, e quando nós estamos juntos, nós somos uma reunião. Somos a igreja. Ah, mas eu nunca vi um culto desse jeito. Estou nem aí. O culto nem é para nós. Eu sempre brinco, né, que esse negócio de ficar sentado olhando a nuca do outro nunca foi culto. Ficar em pé para cantar nunca foi culto. Ficar orando sentado, de joelho, em pé, nunca foi oração. Cantar com banda, cantar sem banda, com pessoas dançando, sem dançar, nunca foi culto. Compreende isso? A coisa vai muito além disso, muito além disso. E a gente precisa entender o seguinte, que não são as experiências do outro que servem para nós. São as nossas experiências com Deus que faz com que a nossa vida realmente se conecte com Deus de uma forma muito especial. Então, ouvir as experiências do outro nos motiva, nos anima. A palavra de Deus diz, tem lá a palavra assim que é mais próxima, que nos exorta. Exortação significa animar. Tipo, anima o outro. Prepara o outro para fazer também. Mas não é substituição da minha experiência. Então, vamos lá. Os religiosos nos tempos de Jesus, eles não identificaram os atos de Jesus. Ele estava aqui entre eles, veja só, Deus encarnado, Deus presente, e lá em Lucas 11, verso 15, o que eles observaram em Jesus? Alguns deles falaram assim, é por Belzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Gente, essa fala não veio de leigos, não veio do povão, não veio da multidão. Essa fala veio do que hoje, na nossa cultura, seriam chamados de teólogos. Eram os doutores da lei, eram os líderes espirituais de Israel. O povo observava aquilo e o povo ficava extasiado. O povo via Jesus expulsando demônios, o povo ficava impressionado. O povo via Jesus curando paralíticos, curando cegos, ressuscitando pessoas. As pessoas ficavam e cada vez mais impressionadas com o que ele fazia. Vendo Jesus multiplicar as coisas como pão e peixe, por exemplo, alimentos, eles ficavam impressionados, inclusive interessados nesse bem social que Jesus fazia. Porque Jesus ali era o UPA, né? Era o Mesa Brasil, era a sopa social, Jesus era tudo ali. Então muita gente só enxergou isso. Outros enxergaram Jesus como o Messias. E os líderes enxergaram Jesus como a ameaça. Como pode esse homem chegar aqui e chamando a atenção do nosso povo desta forma e dizendo-se Messias, dizendo-se enviado? Quem fala de enviado de Deus aqui para o nosso povo somos nós, que abrimos a Torá e lemos, como fazem até hoje, os que estão em Israel, até hoje eles estão esperando o Messias, os praticantes, né? Eles estão fazendo isso.
Então, quando naqueles dias eles faziam isso, eles eram aqueles que queriam a atenção do povo, porque nós estamos esperando pelo Messias, nós chamamos pelo Messias, nós vamos orar pelo Messias, nós vamos cumprir os nossos rituais esperando o Messias. Quando o Messias chega, meio que quebra as pernas deles, e eles estão perdendo a atenção do povo. Quando Jesus faz alguma coisa no sábado, é um escândalo. Primeiro que no sábado não era para estar lá, era para estar aqui. Aí alguns deles falam assim, ele está fazendo isso aí pelo poder de Beelzebub. Beelzebub era chefe no estudo deles lá, chefe de demônio, príncipe dos demônios. E aí, o que você acha disso? Coisa revoltante. Como pode uma coisa dessa? Como pode as pessoas atribuir a Deus obras do diabo e ao diabo obras de Deus? Veja que coisa interessante aqui também. A dificuldade das pessoas perceberem essa manifestação de Deus acontece até depois que Jesus volta da morte. Mateus 28, 14 está escrito assim, poucos de vocês talvez vão lembrar dessa passagem aqui. Depois da ressurreição de Jesus. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano. Deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhes: vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Suborno. Tentando, né? Vocês perceberam aqui? Como assim ele voltou da morte? Como? Não é possível, não pode, não é. Não, ele não se revela assim. Gente, nem ele voltando da morte. O que os líderes fizeram? Líderes, gente, não são romanos. Não são os romanos, eles só executaram uma lei instituída lá. Não foram eles que crucificaram Jesus. Eles só executaram, eles eram o poder executivo nessas alturas. Para os próprios judeus. Os nossos irmãos. Agora sim, nós lá, eu sou judeu, você é o romano. Irmãos, romanos e judeus, nós pegamos Jesus junto e crucificamos. Porque nenhum dos dois se opôs. Juntos, nós aqui, judeus e romanos, crucificamos Jesus. Estou dizendo aqui da natureza do homem. Juntos nós fizemos uma vaquinha e pagamos lá o suborno. Juntos nós pegamos não uma bacia pequena, uma bacia bem grande, né? E lavamos as mãos junto com Pilatos. Estou dizendo assim, juntos, representando humanidade. Porque Jesus voltou da morte, essa história já tem 2000 anos, e ainda assim, bobagem, isso é história para boi dormir. Até porque essa passagem aqui é contada hoje entre os judeus. Vocês sabiam que se você pegar parar em Jerusalém, um judeu ortodoxo, e perguntar para ele sobre quem é Jesus, ele vai responder para você assim, ele fundou o cristianismo. Mas o que você pensa dele?
um sujeito aí, um profeta. Deixa eu voltar um pouquinho antes. Você sabe quem que é Joseph Smith? Joseph Smith é um suposto profeta, que em 1800 e pouco fundou uma seita. Quando você estuda a história dele, você diz, aconteceu isso assim, uma revelação. E ele fundou uma seita que ele chama de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Quando você pergunta para o judeu sobre o judeu ortodoxo, pergunta para ele o que é o cristianismo, ele responde para você da mesma forma que eu falei sobre o fundador dos Mormons. O fundador dos Mormons, ele diz que teve uma revelação de que a Bíblia estava corrompida e que Deus teria voltado que Jesus teria voltado à Terra lá na América do Norte, no estado de Utah, se não me engano, e se revelado a ele, mandou ele escrever um outro livro, e aí veio um anjo chamado Moroni, e aí esse anjo deu para ele um outro livro. E disse para ele, essa aqui agora sim, está certo. E aí eles pegaram, era um grupo bem grande de homens de recursos bons, praticamente fazendeiros, e eles se juntaram e começaram essa seita, e ao longo do tempo eles tiveram um problema muito sério com poligamia, e aí foram perseguidos pelo Estado, e aí hoje eles usam isso como vitimização, nós somos perseguidos pela nossa fé. Não foi por causa da fé, foi por causa de poligamia. E depois eles cresceram e hoje eles estão em vários lugares do mundo e com recursos bem fortes, mas é uma seita. Quando o judeu fala do cristianismo, ele fala dessa forma que eu estou falando para você. Jesus, esse cara apareceu uma vez aqui, disse que era, e daí disse que era filho de Deus, e aprontou, e foi crucificado. Os judeus da época, os romanos crucificaram ele, e ele acabou aprontando de novo, dele fez discípulos, esses discípulos saíram esparramando, e aí eram tudo miseráveis, tudo pobre, ao contrário dos mormons, são ricos. Eram tudo pobre, que não estudavam nada, não sabiam nada, esparramaram essa praga pelo mundo inteiro, e aí tá vendo? Onde tem cristãos é país pobre. Mentalidade de hoje, porque no passado não. Há as exceções, né? Mas na mentalidade dos judeus, onde tem cristianismo, são países pobres. Se referindo principalmente à influência da Igreja Católica Romana, que não é verdade. O judeu está esperando, o judeu ortodoxo está esperando o Messias vir. Nós já temos o Messias que veio. E, sem perceber, ainda achamos que ele não veio. Ou pelo menos não veio para mim. Porque se tivesse vindo para mim, tivesse vindo para nós, e a gente tivesse crente mesmo nesse negócio, e a gente estivesse levando a sério aquilo que ele falou, gente, levanta, assim como eu fiz, vocês vão fazer também, assim como eu ensinei, vocês vão ensinar também, assim como eu vivi, vocês vão viver também. Gente, vocês são representantes do céu aqui na terra, vocês são embaixadores, vocês são do reino, vocês não são daqui, vocês não viverão aqui para sempre, vocês representam o papai, vocês não são daqui. Se a gente acreditasse mesmo 100% nisso, a gente ficava muito incomodado até a ponto de começar a viver essa experiência real. E eu vou dizer para você, não espere revelação maior do que a que você já tem. O próprio Deus não vai além do que Ele já revelou. Quer uma compreensão melhor disso? Lembra da passagem de Lázaro e o homem rico que está na Bíblia? Conhece essa passagem? Daquele homem rico que tinha um mendigo na porta dele que pedia dinheiro e os dois morreram. E é uma parábola, tá? O rico foi para a perdição e Lázaro para a salvação.
Todos estão sintonizados? O rico, quando ele chega, e ele tinha uma família grande de irmãos, ele é o principal, quando ele chega no inferno, ele enxerga uma visão espiritual, ele enxerga do outro lado Lázaro, no seio de Abraão. O seio de Abraão significa nos braços de Deus. Quando ele enxerga Lázaro, ele enxerga Lázaro no seio de Abraão. Nem sei o que eu falei. Falei certo? Ah, então tá. Aí ele fala assim, Lázaro, Lázaro. Ele diz, Abraão, permita que Lázaro volte e avisa os meus irmãos. Avisa os meus irmãos, para que eles não venham para esse lugar que eu estou. O que Abraão responde? Lembra da passagem? Não. Ninguém, mesmo voltando dos mortos, mesmo que Lázaro volte dos mortos, primeiro que não é possível, tá? Ninguém na Bíblia volta dos mortos. Só volta dos mortos aquele que Deus levantou, que Jesus ressuscitou, para morrer de novo. Porque a Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez. A exceção é só aquele que Jesus ressuscitou, ou que alguém no poder de Deus ressuscitou. Então ele fala assim, mesmo que alguém volte dos mortos, não vai convencer ele. E alguém ficaria assim, mas como? Se Lázaro voltar e chegar na porta dos irmãos desse homem rico, e olha, o teu irmão está no inferno, e ele mandou vir aqui avisar você, mas você estava morto esses dias, o que você está fazendo aqui? Gente, ele podia voltar como mendigo, não iam acreditar. Ele podia voltar agora como homem curado, eles não iriam acreditar. Daí você diz, como não iriam acreditar, vendo o homem vivo de novo? Jesus voltou e se apresentou. Os próprios discípulos levaram tempo para acreditar. A ressurreição de Jesus, aquele que voltou da morte, foi anunciada em todo lugar. Todas as pessoas daqueles dias se converteram a Jesus? Não. A ressurreição de Jesus é lembrada em toda a Páscoa, comemorado nesses 2000 anos. As pessoas estão se convertendo a Jesus por saber? Não. Então não é voltando dos mortos. Agora quem ele se revela? E quem são esses mais sensíveis? Que legal a gente chegar nesse ponto. Chegar nesse ponto e entender que nós não somos quem pensamos que somos. Nem para mais, nem para menos. Nem para mais, nem para menos. Que legal pensar que nós somos aquilo que Deus diz que somos. E quando nós temos a tendência para ser o sujeito lá, cheio disso, cheio daquilo, ele vem e diz para nós assim, ei, menos. E quando temos a mania de choramingar, de querer culpar, porque a choramingação, a murmuração, é sempre uma inclinação para culpar alguém. Já perceberam isso, né? O choramingar é assim, eu não vou carregar o meu peso de viver sozinho. Então eu vou culpar alguém. Eu vou. Faz bico e começa.
você é culpado. Se é casado, quem é o culpado? O cônjuge. Se é adolescente, quem é culpado? Os pais. Se tem filhos, os filhos. Se tem dinheiro, é o governo. Se não tem dinheiro, o governo também. Se tem saúde, é o tempo que não é suficiente para viver toda a saúde. Se não tem saúde, é o governo. Se fez coisa errada, é o outro. Qualquer um serve. Se está mal espiritualmente, os irmãos da igreja. Se está mais mal ainda, eu não presto. Aí é si próprio. Se olha no espelho, não se gosta, toda a minha geração lá atrás. Ô desgraça, ô raça, ô genética maldita. Se acha bonito demais, por que ainda estou aqui? Por que não acertei melhor na escolha? Gente, é um inferno. A murmuração, aquele sentimento de vítima que a pessoa está carregando, aquele peso. E olha, tem gente nova, muito nova, que anda assim, ó. Me dá alguma coisa. Me dá alguma coisa. Tem, não importa quanto tem, ainda quer mais. Ele vai para um restaurante, ele come, o desgraçado come tudo que tem no buffet, na mesa. Mas sabe, na hora de ir embora, o que ele quer ainda? Sobrou um bife ali na mesa, ainda tem coragem de pedir para levar para casa. Já comeu, infeliz, já comeu. Tem coisa mais feia do que ir numa festa e ficar pedindo comida para levar para casa? E no restaurante, eu não estou falando que você pagou, está lá na mesa, e aí comeu só um pouquinho, está lá aquele... Sabe? Porque no restaurante provavelmente vão descartar, né? Eu acho. Você pode pedir para levar, é seu, você pagou. Mas às vezes é um buffet, é à vontade, né? Ou é aquele, sabe, aquele sistema lá que joga os pratos lá, né? Comeu, e ainda assim, pode trazer aqui que eu vou levar esse resto. Alguns falam que é para o cachorro. Vai para a festa, já leva o pote de sorvete na bolsa. Sai do casamento com a prós, sabe, a festa de casamento? Sai com o negócio lá tudo socado. Isso é pecado. Isso é uma imagem de si, uma imagem tão desgraçada. Desgraçada não tem favor de Deus, é desgraça. Porque a graça de Deus é favorosa. A graça de Deus é assim. Você nem pensou nisso. Olha que é graça, você nem pensou nisso. Mas quando você está chegando no carro, a dona da festa chegou assim, leva para você. Entendeu? Isso é graça. Agora o desgraçado, ele já leva o pote na bolsa. Vai no banheiro, enche. Leva no banheiro e enche. Vive assim, ó. Aquela imagem. Deus está dizendo para você, você não é essa peste. E nem você é o tal. Você não é nada disso. O que é para você ser? Para você ser. Isso aqui, ó. Simples. Como as crianças. Pessoas puras. De mãos limpas. De coração limpo. Coração puro. E sabe, Jesus está falando sobre juízo.
lá em Mateus capítulo 11. Ele estava falando sobre duas cidades, uma chamada Tiro e Sidom. Porque perguntaram para Jesus assim: Jesus, sobre Sodoma e Gomorra, sobre o juízo que teve lá. Jesus falou para aquelas pessoas naquele dia: se a pregação de hoje tivesse, a pregação que foi feita sobre Tiro e Sidom, que eram duas cidades dos tempos de Jesus, a pregação que foi feita aqui nesses meses, nesses anos, tivesse sido feita lá em Sodoma e Gomorra, elas não teriam sido destruídas. Presta atenção nisso. Aquelas cidades teriam se convertido, e elas eram chamadas de cidades pecaminosas. Ou seja, Tiro e Sidom eram cidades que estavam mergulhadas na pregação de arrependimento, e não tinham tido arrependimento. Jesus falou isso para eles: se aqui em Tiro e Sidom tivesse tido arrependimento, ok, mas não teve. Essa mesma pregação lá em Sodoma e Gomorra, eles teriam se convertido. Quando Jesus termina de falar isso, olha o que ele fala. Naquela ocasião, Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. A respeito do juízo. Coisa extraordinária. Ele está dizendo assim: vocês que estão aqui me ouvindo, vocês ouviram uma coisa que estava escondida. A respeito do juízo, a respeito de graça, a respeito de misericórdia, a respeito de benevolência, vocês estão ouvindo uma coisa que ninguém sabia. Por que eu estou colocando isso aqui para vocês? Porque cada um de nós aqui pode ouvir coisas de Deus que nunca foi revelado a ninguém. E que não são mensagens extras, são mensagens da Bíblia, numa perspectiva e numa visão que complementa uma revelação de Deus. Eu quero dizer para você que você não é mais nem menos do que aquilo que Deus pensa de você. Que Deus quer se revelar a cada um de nós. Esse Deus transcendente, esse Deus maravilhoso, esse Deus tremendo, que no momento que Ele deseja, Ele chama, faz chamada das estrelas, e elas chegam para Ele, e diz presente. E Ele termina, e Ele chama: Daniel, vamos lá curar essa feridinha aí. O senhor me misturou junto com as estrelas, como é que o senhor sabia o meu nome? E ele diz: ih, rapaz, sei muito mais de você do que você pensa. Tá vendo esse cálicezinho aqui? Eu recolho todos os dias as tuas lágrimas. Aqui, ó. O senhor põe? O senhor não manda o anjão? Não, eu mesmo recolho. Tinha um grupo de pessoas naqueles dias antes de Jesus ser crucificado. Só eles perceberam uma coisa. O povão, os líderes, criticavam Jesus. Os que estavam ouvindo Jesus mais à distância, que estavam acreditando que talvez ele fosse o Messias, estavam esperando que se ele for o Messias que ele está falando que ele é, quando ele chegar em Jerusalém, ele vai chegar chutando o balde. Ele vai chegar diferente, ele vai chegar montado num cavalo, como um guerreiro, ele vai chegar dando na orelha dos soldados romanos, ele vai chegar com lança, ele vai chegar... Né? Se chamar os meninos hoje, perguntar, eles vão pegar umas arminhas, né? E aí vai chegar fazendo assim e tal, e eles vão dramatizar aqui, porque na cabecinha deles, vocês sabem como é que criança é, né? Eles vão falar tudo como é que os homens achavam que Jesus ia chegar. E de repente Jesus chega montado, quase arrastando os pés
Porque ele estava montado onde? Num jumento. Você já viram o jumento de perto? Uma pessoa com 2 metros de altura montada no jumento arrasta os pés. Então, se Jesus tinha 1,80 m, quase arrastava os pés. A menos que o jumento de lá fosse melhor que os nossos daqui. Mas jumento, até onde eu sei, é jumento. Lá vem Jesus montado num jumentinho. E a Bíblia diz assim, ó, enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente, em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, e exclamavam: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Por quê? Porque eles estavam gritando: glória a Deus, paz no céu e glória nas alturas. Os religiosos, estavam ali misturados, né? Sempre aquela praga no meio do trigo. Ah, não pode falar isso, Jesus, não pode, eles estão te chamando de Deus. E Jesus respondeu o quê? Essas pessoas, simples, se eles pararem, as pedras clamarão. Aí você tem aqui para a gente finalizar, você tem aqui um contraste, né? Nós temos esse Deus lá, esse Deus aqui, esse Deus que se revela dessa forma tão maravilhosa, e aí parece que pinta na parada assim uma coisa de injustiça. Parece que Deus é injusto. Como é que pode assim? Tá? Deus é um Deus que divide. Vamos ficar em pé. Quero ler com vocês, antes da gente ir embora. Veja esse texto aí. Lá em Romanos, o apóstolo Paulo falou assim: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Paulo está dizendo assim: o que de Deus pode se conhecer, o mundo, os homens conhecem, porque Deus manifestou. Como? Pois desde quando? Desde a criação. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, veja aí, atributos invisíveis, eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são todos juntos, são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. E disseram o quê? Somos sábios. E a palavra de Deus diz que eles, se dizendo sábios, se tornaram loucos. Deus é injusto? Não. Porque ele se revelou desde a criação, através do seu poder, através dos seus atributos e através da sua natureza. Isso aqui é coisa para a gente estudar no outro tempo, esses 3. Deus se manifesta a todos os homens, por isso ele diz, são todos indesculpáveis. Então Deus não é injusto. Esse Deus transcendente não é injusto, porque ele se revela a todos os homens. O problema é que os homens dizem assim: oh, eu sou sábio. E Deus diz: você é louco, porque na sua sabedoria você se perdeu. Se torna completamente louco. E o último versículo, o último texto, melhor dizendo, Deus fala para mim e fala para a comunidade nesta manhã o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, igreja. Planos de fazê-los
planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Isso é para nós aqui hoje de manhã. Amém? Igreja, palavra de Deus, para fechar hoje de manhã. Eu sou o que conheço os planos que tenho para vocês. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. É isso que o eterno Deus quer de cada um de nós. Ele nos chama, junto com todas as estrelas dos céus, chama a gente para uma conversa. E ele diz lá, quando vocês vierem, quando vocês virem a mim, quando vocês clamar a mim, quando vocês orar a mim, porque clamar, orar e vir a mim é a mesma coisa. Quando vocês virem a mim, eu ouvirei vocês. Eu ouvirei, gente. Ele não está dizendo que ele vai ver se dá para escutar vocês. Ele não está dizendo que vai ver se vocês estão limpos. Ele não está dizendo que vai ver se tem um horário para nós. Ele está dizendo assim, eu ouvirei vocês. Vocês vão me procurar e vocês vão me achar, porque ele nunca se distanciou de nós. Vocês vão me procurar. A única condição é se a gente vai fazer isso de coração. Se for de religião, se for de ritual, vai dar na mesma. Mas se for de coração, amém? Quero convidar vocês para essa reflexão e essa busca contínua por Deus. Vamos embora? Fecha seus olhos. Querido Deus, Pai bondoso, neste momento, olhe para cada um que está aqui neste lugar e visita-nos, Senhor. Neste momento, nós oramos para que o Espírito de Deus grava com fogo essas palavras em nossas vidas, em nossos corações. Deus, o Senhor que é tão grande e ao mesmo tempo tão próximo de nós, é o Deus que se revela e nos quer tão pertinho do seu coração. Eu oro para que a palavra do Senhor se cumpra em nós de verdade. Que não haja em nós ninguém além daquilo que o Senhor desenhou como projeto de vida para nós. Que não haja ninguém aqui que pense de mais ou de menos de si, mas que na unidade do Espírito juntos nós possamos ser um só. Obrigado por esta manhã, obrigado pela tua igreja, obrigado pela vida, obrigado pelo alimento, obrigado pela salvação, obrigado pela comunhão, obrigado por nos amar. Nos leva em paz e nos dê uma boa e abençoada semana em nome de Jesus. Amém. Vão em paz. Nessa saída agora você vai combinar o quê? Uma visitinha breve. Ó, já estou vendo gente já rápido. Vamos lá, gente. Deus abençoe vocês.